As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, é tipo o manual não oficial dos bastidores do poder, que tem tanto de genial quanto de perigoso, dependendo de quem aplica. É um livro que a elite lê em silêncio e que muita gente tem medo de assumir que usa. Por que devemos conhecer e usar as 48 Leis do Poder? Porque o jogo do poder está sendo jogado, com ou sem você. Você pode até ser ético, honesto, justo, e isso é lindo. Mas isso não impede os outros de manipularem, enganarem ou usarem você como peça. O livro não te convida a virar um vilão. Ele te convida a enxergar o tabuleiro. Quem não entende o jogo, vira joguete. Porque o poder não é mau. O uso dele é que define tudo. Muita gente associa poder à maldade, ambição cega, egoísmo. Mas poder, na essência, é só a capacidade de influenciar realidades e proteger o que é seu. Ter poder é saber se posicionar. É não ser engolida em ambientes hostis. É não depender da boa vontade alheia para sobreviver. Você pode usar o poder com ética, estratégia e consciência. Porque quem está no topo já leu esse livro, literalmente. Quem usa essas leis, ou versões delas? CEOs, políticos, empresários, coaches, marqueteiros e estrategistas, celebridades, produtores, agentes de imagem, influenciadores, RH, gestores e chefes manipuladores. Pessoas que sobem rápido na carreira sem parecerem as mais capacitadas. Sabe aquela pessoa que parece ter uma aura de controle e autoridade silenciosa? Ela pode estar aplicando as leis da invisibilidade, da sedução, da dominação social, etc. Saber essas leis te protege. Mesmo que você nunca use nenhuma delas para jogar sujo, você precisa reconhecer quando estão sendo usadas contra você. Exemplo, estão te isolando de informações? Estão te elogiando demais repentinamente? Estão usando inocência para manipular decisões? Todas essas situações estão previstas no livro, com explicações táticas. O conhecimento te dá escolha. Quando você conhece essas leis, você pode usar algumas com leveza para se proteger, reconhecer e evitar armadilhas, reprogramar a forma como você se posiciona, ou seja, você deixa de ser vítima das dinâmicas invisíveis. Eu decidi criar essa série sobre as 48 Leis do Poder para te mostrar, sem rodeios, como cada uma dessas leis funciona na vida real. Aqui você não vai ver teoria vazia, mas sim como essas estratégias aparecem nos bastidores do trabalho, nas relações pessoais e até naqueles momentos em que ninguém está olhando. Se você quer se proteger, ser respeitado e aprender a jogar o jogo do poder com inteligência, acompanhe essa série. Cada lei que você entender vai abrir seus olhos de um jeito que você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Bem-vindo ao jogo. Lei número 1. Nunca ofusque o mestre. Faça com que seus superiores se sintam superiores. Essa primeira lei é uma das mais sutis e perigosas do livro. Ela parece simples, mas carrega uma inteligência social fina e necessária para sobreviver em ambientes hierárquicos, como empresas, igrejas, até famílias. O que ela quer dizer? Se você for brilhante demais na frente da pessoa que tem o poder oficial, pode acabar sendo visto como uma ameaça, não como um aliado. Mesmo que você não queira competir, o ego do seu mestre, chefe, líder, professor, pastor, coordenador, etc., pode sentir-se diminuído só pelo seu brilho natural. E isso pode te custar oportunidades, apoio ou até o cargo. Por que isso acontece? Porque o ego humano é frágil e muitas pessoas no poder não suportam ser ofuscadas, mesmo que inconscientemente. Aqueles acima de você querem se sentir seguros em sua posição. Se você parecer mais talentoso, mais criativo, mais admirado, você os ameaça. Por que até chefes bonzinhos podem se sentir ameaçados? Porque o ego não responde à lógica do salário ou do cargo. Ele responde a inseguranças internas. Então, mesmo que o chefe ganhe mais, esteja numa posição superior, diga que quer te ver crescer. Se ele ainda carrega insegurança interna, autoestima frágil, medo de ser substituído ou necessidade de controle, o seu brilho natural pode acionar a sensação de ameaça silenciosa. E isso vale até para os que dizem: quero ver você lá em cima. Tem tudo para crescer aqui. Admiro sua iniciativa. E, no fundo, travam seu crescimento, te seguram, te apagam ou te boicotam nas entrelinhas, sem assumir que estão com medo de perder o protagonismo. Mas por quê? Se ele já está lá em cima. Sim, mas a pergunta que você precisa fazer é: ele está lá em cima com segurança ou com medo de cair? Muita gente no poder não está bem com o próprio valor. Então, quando vê alguém talentoso, carismático e cheio de iniciativa, tipo você, o pensamento interno e inconsciente é: e se ele tomar meu lugar? E se notarem mais ele do que a mim? E se ele for promovido mais rápido do que eu fui? Mesmo que ele não diga isso em voz alta, o corpo fala. As atitudes falam.
E o pior, quanto mais carismático, ousado e estratégico você for, mais perigoso você parece. Não para os outros, mas para o ego frágil de quem te lidera. E como lidar com isso? 1. Jogue o jogo com elegância. Faça elogios sutis. Dê espaço para o ego do outro respirar. 2. Crie aliados fora da bolha do chefe. Pessoas de outros setores, líderes acima dele ou até fora da empresa. Isso tira o poder dele de te isolar. 3. Tenha um plano de saída sempre pronto. Porque quando a pessoa no topo sente ameaça, muitas vezes prefere cortar você do que resolver a própria insegurança. Como aplicar essa lei, sem se apagar? 1. Nunca corrija seu chefe em público, mesmo que ele esteja errado. Por que não posso corrigir meu chefe em público, mesmo se ele estiver errado? A resposta é direta, mas cheia de camadas. Segura. Porque a verdade fere menos do que o constrangimento. A maioria dos chefes, mesmo os bons, não teme estar errado. Eles temem parecer fracos ou incompetentes diante dos outros. Poder é percepção. Se você corrige ele na frente da equipe, o que ele sente, mesmo que não demonstre, é: perdi o controle da situação. Agora pareço burro diante de todos. Minha autoridade foi questionada. E meu caro, chefes não costumam perdoar esse tipo de coisa. E sabe o mais cruel? Mesmo você estando 100% certo, a sensação dele será: ele me expôs. E uma vez que essa mágoa entra, mesmo velada, você vira ameaça. Então, o que fazer? Você ainda pode e deve mostrar que algo está errado. Mas chama no canto, com respeito. Apresenta como dúvida ou sugestão. Usa o ego dele a seu favor. Tipo: fulano, fiquei pensando se talvez o caminho X não seja mais seguro. O que você acha? Você planta a ideia sem parecer confrontar. Porque no fim, não é sobre estar certo, é sobre sair vitorioso. Quem tem visão estratégica não precisa provar nada no grito. Ele age com precisão, timing e ego alheio sob controle. 2. Dê créditos inteligentes. Faça com que ele ou ela sinta que teve participação no que você criou ou conseguiu. Por que dar créditos inteligentes é uma estratégia de poder? Porque isso acalma o ego de quem está acima de você, sem apagar seu brilho. O ser humano, especialmente quando está em posição de liderança, tem medo de ser deixado de lado, esquecido ou substituído. Então, quando você faz algo muito bom, o chefe pode se sentir ameaçado, mesmo que você não tenha essa intenção. Quando você divide o crédito de forma estratégica, você transforma o chefe de espectador em cúmplice. E cúmplice não derruba, protege. Como fazer isso com inteligência, sem se apagar? Exemplo prático. Você teve uma super ideia de projeto. Ao apresentar, você diz: me inspirei muito na conversa que tivemos semana passada. Aquilo me deu um insight e eu fui desenvolvendo isso aqui. Tradução oculta dessa frase: você continua sendo uma referência para mim. Sou leal, não estou tentando tomar seu lugar, mas também sou proativo e brilhante. Resultado? Ele te vê como aliado e não ameaça. E isso abre espaço para você subir. Mas cuidado, dar crédito não é puxar saco, é estratégia. É oferecer um elogio posicionado, com o objetivo de neutralizar defesas, fortalecer aliança, abrir caminho para sua autonomia futura. Em resumo, faça o ego dele se sentir alimentado, enquanto você planta seu nome em tudo. 3. Demonstre respeito à hierarquia, mesmo que por estratégia. O truque é: pareça aprendiz, mesmo que saiba mais. Isso acalma o ego do mestre e abre espaço para você crescer sem atritos desnecessários. Por que fazer isso? Porque em ambientes hierárquicos, empresa, igreja, até família, o poder visível precisa se sentir seguro. Se você mostrar que sabe demais, brilha demais ou pensa mais rápido que o chefe, ele pode se sentir desnecessário, substituível, ameaçado. Mesmo que ele diga que quer te ver crescer, o instinto dele vai ser: se ele sabe mais que eu, o que me mantém no topo? Não é inveja pura, é medo inconsciente. E gente com medo se fecha, sabota ou te corta. Como fazer isso com elegância, sem se apagar? O segredo está em usar o poder da sugestão e da postura estratégica. Assim, faça perguntas que você já sabe a resposta. Tipo: fulano, você acha que seria interessante testar esse formato aqui? Parece humildade, mas você está direcionando a decisão dele sem parecer que está liderando a situação. Use palavras que mostram que você aprende com ele, mesmo que internamente você pense: meu Deus, aquele dia que você comentou sobre tal coisa, fiquei pensando se poderia adaptar para esse caso aqui. Você conecta a sua iniciativa à ideia dele, mesmo que tenha saído só da sua cabeça. Isso deixa o ego dele em paz. Celebre o papel dele como mentor, mesmo que ele nem te ensine nada.
Você me fez enxergar as coisas de forma mais estratégica. Obrigada por isso. Mesmo que ele não tenha feito isso de verdade, você está alimentando a sensação de liderança sobre você. E isso te dá mais autonomia sem causar conflito. Importante. Você não está se diminuindo. Você está subindo sem provocar alarme. Está ganhando espaço sem disparar defesa. Essa é a arte do poder invisível. Você cresce em silêncio, sem fazer alardes. Isso não é se diminuir. É ser sábio, paciente e jogar o jogo com inteligência emocional. Quando você entende essa lei, você para de tentar provar seu valor, forçando admiração. E começa a crescer pelas beiradas, até que o poder venha para sua mão. O que eu vou te dizer agora talvez seja a parte mais importante da Lei 1, aquela que ninguém fala, mas que explica por que tanta gente talentosa nunca sobe. Então respira fundo, vamos fechar essa lei com chave de ouro. O perigo invisível de ofuscar o mestre. Quando você é naturalmente inteligente, estratégico, carismático e percebe as coisas rápido, isso incomoda a gente insegura sem você fazer nada. E aí, sem perceber, você começa a ser cortado de reuniões, ter suas ideias ignoradas ou roubadas, sentir que estão te boicotando, perceber que o clima com o chefe esfriou do nada. E você se pergunta, mas eu só queria ajudar. Por que isso está acontecendo? Porque o poder frágil tem medo de ser exposto pela sua competência silenciosa. A Lei 1 é sobre sobrevivência. Quando o mestre se sente ameaçado, ele não te ensina, não te promove, ele te elimina. Pode ser de forma sutil, te isolando, te ignorando, te abafando, ou pode ser direta, te rebaixando, te atacando, te mandando embora. E isso acontece mesmo em ambientes onde falam sobre colaboração, liderança gentil e crescimento em equipe. O que ninguém te conta? A pessoa mais perigosa para você não é a concorrente. É o líder inseguro que se sente ameaçado e ainda te abraça sorrindo. Por isso, a Lei 1 não é sobre se esconder. É sobre crescer com tato, brilhar com cálculo, liderar sem alarde. Você pode ser grande, só precisa aprender a parecer inofensivo nos lugares onde o ego dos outros ainda manda. Porque no fim, o verdadeiro poder não precisa provar nada. Ele só espera o momento certo de mostrar quem é, e quando mostra, ninguém mais segura. Quem quebra essa primeira lei, achando que o certo é ser transparente e brilhar sem medo, muitas vezes aprende da forma mais cruel, sendo cortado no auge do potencial. Quer um exemplo real? Joseph Fouché, o homem que atravessou regimes como quem troca de casaco. Quem foi ele? Ministro da polícia na França pós-revolução. Um camaleão político, sobreviveu à monarquia, à Revolução Francesa, ao governo de Napoleão, e depois voltou para o reinado. Nunca foi o homem no trono, mas estava sempre por trás dele. Como ele aplicava a Lei 1? Nunca quis brilhar mais que Napoleão. Mesmo sabendo mais que muitos generais, se fazia de servidor obediente. Napoleão era o sol. Fouché era a sombra fresca. Parecia neutro, mas espionava todos. Ele tinha dossiês sobre todos os poderosos. Sabia de adultérios, traições, negócios, planos, mas nunca usava essas informações para ofender diretamente. Usava com tempo, com pressão e com cara de santo. Mudava de lado no momento exato. Quando via o mestre enfraquecendo, não traía, se afastava. Assim, nunca foi decapitado, nunca caiu em desgraça e ainda morria útil para o próximo poder. Resultado? O mestre sempre achava que Fouché era leal. O novo poder achava que ele era esperto. E no fim, ele serviu a todos, sem morrer por nenhum. Thomas Cromwell, o gênio que brilhou demais e perdeu a cabeça. Quem foi ele? Conselheiro de confiança do rei Henrique VIII na Inglaterra. Criou estratégias políticas e religiosas que transformaram o país, tipo criar a igreja anglicana para que o rei pudesse se divorciar. Foi promovido a barão, tinha influência total na corte. Como ele quebrou a lei número 1? Brilhou demais. Criava ideias brilhantes, resolvia problemas e ganhava destaque. Ele virou tão poderoso que começou a ofuscar o próprio rei. Fez movimentos audaciosos, sem consultar o rei. Exemplo, tentou arranjar um casamento político para Henrique que deu errado, e o rei ficou humilhado. Resultado, Cromwell foi acusado de traição. Ficou cercado de inimigos silenciosos. O alto escalão da corte nunca o perdoou por ser um plebeu que mandava mais que nobres. Resultado, foi preso, julgado por traição e decapitado. O rei depois se arrependeu, mas já era tarde. Moral das duas histórias. Fouché entendeu o ego. Cromwell esqueceu que o trono pode ser invejoso. O poder não gosta de sombra, mas odeia ser eclipsado. Crescer em silêncio, parecer útil, jamais ameaçador. É a arte de viver várias vidas no mesmo jogo. E é isso. Essa foi a lei número 1.
Nunca ofusque o mestre. Lembre-se, o mundo não premia os mais brilhantes, premia os mais estratégicos. Domine essa lei e você já vai estar um passo à frente de muita gente. Se isso fez sentido para você, deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com aquele amigo que sempre brilha demais e se queima por isso. E não esquece, se inscreve no canal do louco mais lúcido desse país e nunca mais seja enganado. Nos vemos na próxima lei.